Tudo. Bom dia. Bom dia pra ti também. Bom dia. Oi, bom dia. Eu tô com uma gata aqui no meu colo. E agora, como ela veio parar aqui, eu não tenho o que fazer. Tenho que deixar. Tô bem quietinho. Esperar só o pessoal entrar. Tá bom. Suave. Vamos escrever o nome de vocês ali no chat daí pra ter o registro, tá? Tá bom. Por favor. Quê? Hã? Que chegar, tá dormindo? Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Tá. E aí, como é que vocês estão? Como é que Bem, tá aí? Eu, como ninguém vai falar, vou aproveitar essa oportunidade para falar. Eu tô indo bem nas aulas, eu tô me dedicando bastante nos deveres que você anda mandando. Aham. E eu tô bem, assim, nas questões que eu tô mandando. Tá. E eu queria saber, tipo, se tá dando pra entender direitinho, se tem alguma coisa que vocês estão com dificuldade, se vocês Eu estão tô com, conseguindo fazer. Pode eu falar. tô tô com com... muita dificuldade nos trabalhos que a senhora tava passando, que é ideia, comentário, ideia e comentário. Eu não tô Uhum, conseguindo fazer muito, porque a parte das palavras-chave eu consigo, mas as partes que tem ideia e comentário eu não tô conseguindo, porque eu não consegui entender, na verdade. uhum. O que que eu faço ali pra conseguir responder, pra conseguir botar ali?
Vocês sabem do que a colega tá falando? Sim, sim. Quando eu peço texto, assim, geralmente eu coloco para vocês para vocês discutirem alguma ideia. E daí é basicamente qualquer ideia mesmo do texto, assim, tipo, trazer um trecho do texto que fala alguma coisa para comentar sobre aquilo. Para falar basicamente o que tu pensou sobre aquilo, o que aquilo que estava escrito te fez pensar. Tu entendeu? Oi? Não, não consegui ouvir o senhor. É basicamente discutir um trechinho do texto, sabe? Uhum. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um texto. Pergunta pra ele como é que faz aqueles que botam todo mundo de um lado pro outro. Eu tenho um aqui em mãos, se o senhor precisar também de exemplo. Pode ser? Tá, eu tenho esse aqui, ó. Que o senhor pediu para escolher entre uma delas Uhum, para fazer. Aí, logo depois, o senhor pediu para botar 5 palavras-chave que retratem a obra. E logo uhum, depois, o ideia em um em comentário. Aí, nessa parte aqui, é a única coisa que eu não tô conseguindo fazer dos trabalhos. uhum. Desde quando o senhor, né, veio fazendo, desde lá do início, desde daquele, eu acho que é da tabela, eu acho, não me lembro. Desde esse aqui, ó. Eu não tô conseguindo fazer. Peraí, deixa eu só tentar compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa ele falar. Tu não fez no caderno? Tudo bom, gente? Quem for chegando, coloca o nome ali no chat, tá? Quem ainda não colocou. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Aham. Tá. Por exemplo, esse aqui é um dos textos que eu mandei, né? Sim. Aham. Aí o que acontece? O texto ele vai ter alguns parágrafos e tal, algumas ideias ali. Uhum. E essa parte que a colega estava falando de ideia e comentário, tá aqui, ela é basicamente tem um parágrafo aqui que diz, por exemplo, a geografia do Estado brasileiro se desenvolve. Foi no Brasil colonial que mais se importou força de africanos de diferentes matrizes étnicas e tal. Pega um trecho do texto aqui, pode ser uma frase ou um parágrafozinho, e comenta ele. Fala o que esse parágrafo te fez pensar. Que relação tu tomou com a tua vida ou com outra coisa que tu conhece, sabe? Aham. É bem isso mesmo. Agora eu consegui entender. Uhum. E mais alguma. Não, Pode era falar. só essa mesmo a minha dúvida mesmo. Do coronavírus. Coisa. Alguém mais tem alguma dúvida? Das atividades, assim, pode ser qualquer uma. Oi, Oi? tudo Tudo bem? entendeu? Tô passando minha câmera. Como é que é? Eu não consegui entender isso aqui, ó. Qual? Ah, tá ali na câmera. Não, aqui, cara. Não entendeu o texto? Não entendi o texto. Ah, o texto. Qual é o texto? Aqui, ó. Não entendeu? Isso aqui. Ó. O grande fluxo dos comerciais. O grande fluxo dos comerciais. Eu
Eu não entendi os grandes fluxos do... Quê? Comerciais entre os séculos. Uhum. Os comerciais dos Sim. séculos. A gente vai. A gente tá falando de dúvidas mais gerais, assim, mas a gente vai entrar em cada um deles, tá? Cada uma das atividades a gente vai trabalhar individualmente, tá? É o segundo texto? É o primeiro texto, aliás. É. Tá. Clica aqui embaixo. Ele é Isso, mais massa. um complemento, assim. Eu não sei se daí como é que tá o acesso de vocês, assim, se vocês conseguiram assistir aqueles vídeos que eu tinha mandado e tal. Eu assisti todos. Uhum. Também. Eu assisti, consegui assistir tudo. Uhum. Daí, Luiz, a gente vai ver semana que vem, tá? Sobre esse texto especificamente, assim. A gente vai ver tudo dele direitinho, Tá. tá? E sobre essa primeira aqui, essa aqui, Ó. que foi a primeira atividade. Vocês conseguiram responder, Sim. assistir o vídeo, tudo? No momento, não, espera. No momento, não. Eu vi com Como a é que minha é? avó na Netflix. Clica. Como Eu é vi que... vários. Eu vi esse documentário, infelizmente, para mim, duas vezes. Uma vez eu vi com a minha mãe, para ver se ela entendia, e a outra com meu pai, que daí que eu tive a solução. Uhum. O que você estava falando, Luiz? Desculpa. Acho que eu não tenho essa atividade. Uhum. Essa foi a primeira que a gente mandou. Ela se baseava num vídeo, num documentário de uns 20 e poucos minutos, que falava sobre a questão indígena, a população indígena. E é mais ou menos o Pergunta pra ele que a depois. gente Ele vai pode ver te hoje. mandar pra mim. Você pode me mandar por e-mail? A atividade? É, O vídeo. Atividade. Posso a mandar? atividade. Tá, posso mandar sim. Eu pausava toda hora que eu via uma resposta. Oi? Então, pessoal, essa atividade ela tinha a proposta da gente refletir sobre algumas coisas, tá? Bem importantes, principalmente a questão indígena, né? A questão dos povos nativos ou povos tradicionais, né? Até o próprio termo indígena ali é incorreto, né? A gente falar, porque ele é uma generalização, né? Lá que os portugueses achavam que tinham atingido a Índia e tal, que tinham como objetivo, né? E daí esse vídeo ele é bem provocativo porque ele mexe com várias questões, né? Ele não só tenta desconstruir essa ideia de que houve uma descoberta, né? Que é o que a gente normalmente ouve nos lugares, né? Que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e tal. E eu até coloquei uma questão ali. Vocês conseguiram fazer? Vocês conseguiram responder? Sim. Tá.
eu preparei então uma apresentação. Vocês estão vendo aí? Sim. Estão conseguindo ver? Uhum. Sobre a questão indígena, tá? Que ela é bem importante, porque, enfim, a contribuição que os povos indígenas, povos originários, né? Os povos tradicionais daqui da América têm, tanto em questão cultural, quanto modo de vida mesmo, que traz uma preservação bem grande, que muitos deles se enxergam como parte, né, da natureza, não tem essa separação, né? A gente fala muito hoje, tá muito, tem muito esse discurso de preservar a natureza e tal, mas muitos deles não têm essa separação, sabe? Não se enxergam enquanto fora da natureza, né? Que a gente normalmente a gente se vê meio que fora, né? Se vê como humanos e tal, e a humanidade separada da natureza como se o humano não fosse um animal, certo? Olha só então essa imagem aqui. Ali em 1500, né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim. Uhum. Em 1500, né? A estimativa de. Na real, não é bem uma estimativa, né? É mais um diagrama para ilustrar, né? A quantidade de povos nativos, né? De indígenas vivendo ali no que hoje se chama Brasil, né? Que não se chamava Brasil, que muitos deles tinham outras denominações. Por exemplo, Pindorama era uma das denominações que era utilizada por alguns desses povos. E ali hoje, né? A quantidade, né? Vocês chegaram a reparar, no documentário ele falava da estimativa, né? Eu até perguntei, foi uma das perguntas ali. Sim. Foi a pergunta número. A pergunta D ali, né? Segundo o documentário, qual era a população estimada do Brasil antes da chegada dos colonizadores? Vocês chegaram a responder essa? Sim. Uhum. Ali foi uma sacanagem ali, porque eu queria que vocês parassem num determinado momento, só para ver se vocês viram mesmo, tá? O documentário, para poder ver esse número, tá? Certinho. Sim, Mas se vocês conseguiram ver, tá ótimo. Certo? Vamos voltar aqui. Então, entre 8 e 40 milhões. como é que é? Pode repetir? Entre 8 e 40 milhões, segundo o Entre documentário, a população estimada antes da chegada dos colonizadores. entre 8 e 40 milhões, né? E hoje a população indígena estimada fica aí mais ou menos uns 800 mil, que é muito menos, né? Bastante. 8 milhões para 800 mil, certo? Sim. Olha só, seguindo essa imagem aqui. Essa imagem é um mapa dos povos indígenas na época do, entre aspas, né, descobrimento. E ali a gente tem a separação por cores, né? Ali em amarelo, que está sendo apontado aqui na tela, são os G. Isso aqui é uma generalização bem grande, tá, gente? Eles são grandes grupos, troncos linguísticos, digamos assim, para separar. Em amarelos seriam os G, tá? Em laranja, que, segundo esse mapa aqui, Tupi-Guarani. Em marrom ali, Aruac, certo? Daí tem vários pontos ali espalhados. Em azul, Caribe, certo? Panô, Tucano, nessa cor um roxinho mais claro. Ali em azul, Charrua,
E daí, claro, né? Esse mapa é um mapa do Brasil, mas mostrando ali, se fosse um mapa mais aberto da América, né? Charrua também se estende lá para o Uruguai, vai mais para sul ali, certo? E ali mostram outros grupos étnicos, tá? Mas qual é a grande questão aqui? A grande questão é que eles são grandes grupos, certo? E dentro desses grandes grupos existem diversos povos, diversas etnias que a gente chama. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar melhor. Não. Mas ali, ó, dentro dos Gs, vocês estão conseguindo enxergar essa tabela? Eu sei que Sim. vai estar meio difícil de ver agora, mas não tá rolando o zoom aqui. Dentro do grupo G, desse grande grupo aqui, tem diversas etnias, tá? Vamos ver, vamos pegar aqui. Dar um zoom. Dá pra dar zoom pelo computador. Pois é, eu tô. Mas ele só aumentou aqui o. Eu consegui ver, dei zoom aqui no meu, dá pra ver. Ah, tá. Dá pra ver daí? Sim, dá pra ver. Então, consegue ler aí o que tá um desses grupos aí dentro do macro G, desse amarelinho? Espera que eu vou dar zoom aqui. O primeiro ali no macro já tá escrito Bororo. No segundo tá escrito. Aí, deixa eu dar um pouco de zoom. Dá pra dar zoom lá também. Bororó. Uhum. Bororó. Deixa eu fazer diferente aqui. Agora estão conseguindo ver? Dá pra ver melhor assim? Vina, Guató, Uhum. G. Tem Como vocês podem ver, dentro de cada um deles tem vários, né, grupos étnicos. Aquele mapa anterior ali mostrava uma generalização, né, bem grande, através da questão linguística, né? Tem Krenak, Pataxó, Iatê, Chavante, Caigangue, que é um dos grandes grupos que está aí presentes no sul do Brasil também. Ali no Tupi também. Tem Anambê, Guarani Kaiowá, Guarani Mibiá, certo? Caiabe. São muitos grupos, tá? E qual é a questão aqui? A questão é que, e daí a gente vai ver isso no futuro, assim, a questão de nações, estados, eles também são povos, tá? São povos que muitas vezes vão se constituir como nações, certo? Vou voltar aqui para a apresentação. E daí está ligado com aquela primeira pergunta. Vocês lembram dessa primeira pergunta aqui? Deixa eu ver. Segundo o IBGE, o censo de 2010, foram reconhecidas 305 etnias indígenas, sendo registradas 247 línguas faladas no Brasil. Vocês imaginam, vocês conseguem ter a dimensão dessa diversidade, pessoal? A quantidade de diferenças que a gente tem num mesmo país, diferenças linguísticas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deu. Chegou agora a solicitação.
O senhor também chegou a mandar um outro trabalho também que questionava, né, algumas perguntas sobre a etnia, né, da nossa população Uhum, brasileira. sim. Foi Essa é esse uma aqui. parte. Pode. Ah, sim. Uhum. Ah, eu fiz isso. Isso é importante para a gente notar a diversidade étnica que compõe o Brasil, né, pessoal? A diversidade de povos que estão compondo o Brasil hoje, né? Isso também é fruto, isso é resultado desses processos, tá? Desses processos que a gente está estudando, certo? Começou lá na colonização, já vem de antes, né? Os povos originários, os povos nativos já estavam aqui há mais de 2.000 anos. Tem estudos que dizem que datam de mais de 10.000 anos, né? As populações já aqui na América, certo? E como a gente não sabe sobre essas coisas, certo? A gente não tem muito conhecimento, a gente não. Normalmente a gente não estuda muito sobre isso, Uhum. tá? Seguindo aqui esse outro mapa, ó. Aqui parou meu microfone. Esse outro mapa aqui tá um pouquinho mais detalhado, ó. E a gente já consegue ver aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Caigangue e Guarani, que são etnias bem presentes, assim, que tem várias aldeias, tá? Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul. E atualmente está acontecendo um movimento bem forte, que eles chamam de retomadas. Os indígenas estão retomando territórios, terras, né? E essa questão de território, de terra, que é muito importante para a geografia, que é espaço, né? Geografia estuda espaço. Tem essa questão da retomada, que é um movimento bem recente agora. Por quê? Porque na teoria os territórios eles foram os indígenas foram expropriados do território, né? Ou seja, eles foram retirados dos seus territórios, certo? E eles estão fazendo esse processo de retomada. Eles estão retomando os territórios que antes foram tirados deles, né? Alguém consegue me dizer aí como foi esse processo de retirada dos territórios dos indígenas? Como é que aconteceu? Fala aí, Luan, tu tá aí? Agora eu vou ver quem é que tá aí. Quem é que não tá dormindo? Ó, o Luan não tá aí. Eu tô aqui. Eu tô também. Só deixei mutado pra não atrapalhar quando estiver falando. Pois é. Fala aí, fala aí. Como aconteceu esse processo de retirada dos territórios? Vocês viram, chegaram a ver o vídeo? O que que acontece, pessoal? Além de uma retirada a partir da força física, né? Que seria através de armas e de chegar e apontar uma arma e um conflito em si, tem outros processos também, né? Por exemplo, sim, o vídeo faz bastante tempo, né? Tem a questão com o uso da lei mesmo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Os indígenas, como a gente viu, eles falam diversas línguas muito diferentes, que não são ensinadas em escolas também, né? Você sabe que o Brasil tem dois idiomas oficiais, o português e Libras, né? Língua brasileira de sinais, certo? E tem diversas línguas, que nem a gente viu ali, 274 idiomas sendo falados no Brasil. Só que como é que tu faz para comprar uma terra? Como é que tu faz para ter a posse de uma terra, a posse legal, através de um instrumento jurídico? Tu tem que ter dinheiro, tu tem que ir num cartório, tu tem que
fazer diversos processos, certo? Só que como é que tu vai fazer isso quando tu não fala essa língua? Quando tu não tem o domínio dessa escrita? Dá pra entender? Também é uma maneira de excluir, né? De tomar terra, de tomar o território. Além da própria retirada através da força física, né? De conflitos, de guerras e tal. Certo? Dá pra entender esse processo? Uhum. Sim. 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 E daí a gente chega nesse outro mapa aqui, que está mostrando a distribuição da população indígena no Brasil por estado, né? Daí, cadê? A corzinha amarela de 2.000 a 10.000, ó, nos estados Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, certo? Em laranja, de 10 a 20.000. Tocantins, Ceará, Paraíba, Santa Catarina. De 20.000 a 40.000. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pará. Mais de 80.000, ó. Amazonas, certo? Eu ia gostar muito se a gente fizesse uma saída de campo para uma aldeia, conversasse com o pessoal, mas eu acho que devido a essa situação não vai acabar não acontecendo mesmo. Mas ia ser muito, muito bom, assim, chegar, o pessoal, eles têm vários ensinamentos. Depois até vou mostrar um videozinho para vocês, tá? Tá. E aqui, pessoal, esse outro mapa são as terras, tá? Deixa eu só encerrar a apresentação aqui. Que é uma coisa bem dramática hoje em dia, tá? Que é uma questão que está bem em alta. Homologação. Então, em verde aqui, tá? Essas grandes porções de terra são terras que estão homologadas, tá? São reservas que estão homologadas, são territórios indígenas, tá? Daí a gente consegue ver que mais aqui pro norte do país tem muito mais unidade, certo? Do que se tu comparar aqui com o sul ou com aqui com o nordeste, certo? E essa é uma questão bem importante hoje, tá? Porque os conflitos pela terra hoje são muito violentos, pessoal. Isso tem tudo a ver com geografia, tem tudo a ver com espaço e tem a ver com essa noção de território, certo? Imagina, eu tô vendo. Vocês conseguem dizer o que é território? Por exemplo, eu tô vendo cada um de vocês aí. Cada um não, alguns de vocês, né, num determinado espaço, certo? O Luiz, ali o Davi, o Luan, o Iago, tô no espaço dele também. Cada um tá em seu determinado espaço, seja um quarto, seja a casa de vocês. Mas quem aqui tem um quarto só para si, assim, ou divide Um território seria um local onde tu pode querer, em quem, por exemplo, um quarto, como tu disse. Uhum. Como o quarto seria meu, eu decido quem entra e quem sai. É um território, é teu, pois ninguém pode entrar sem a tua autorização. É, exatamente. Mas se a gente for mais um pouco a fundo no que é tu que decide, né? Naquele espaço. É tu que tem o poder. O A território tem permissão, muito na disso. verdade. Permissão. Uhum.
existe uma relação de poder com aquele espaço. Existe alguém que decide. Deixa eu ver o que estão falando ali. Tá, existe alguém que decide, que tem o poder, que decide sobre aquele espaço, certo? Se outros atores, se outras pessoas entrarem naquela relação, pode acontecer um conflito. A gente nota que um espaço é um território quando ocorre um conflito, certo? Então, por exemplo, vocês podem falar que vocês têm essa relação de poder, que vocês mandam no espaço, mas quem manda não é vocês, são os pais de vocês. É. No fim é isso, vocês decidem e tal, mas até ali, tá? Então, por exemplo, se agora, por exemplo, se vocês fossem ter um outro irmão, uma outra irmã chegando e Eu já vocês sei. tivessem que. Já tem? Já. E, vo- Eu também já tenho. e se Ela, vocês na tivessem verdade, que. na Ah, verdade, fala. na verdade, vamos se dizer que o quarto é meu, porque ela também não gosta de dormir muito, é que ela dorme mais com minha mãe e com meu padrasto, então. Uhum, Mas vamos se dizer que o quarto é meu e dela, mas quem dorme sou uhum. eu, E ela é mais nova? mais nova, aham. Uhum. E cada um tem uma cama? Não, Não? futuramente vamos Uhum. ter, mas agora não. Ah, sim. Então, viu, ó, já tem um conflito aí. Se instalando, um conflito futuro aí, por esse território. Entendi. A gente pode pensar também em vários outros exemplos, assim, por exemplo, território é um conceito muito evidente quando a gente tem o conflito, né? Por exemplo, se a gente for falar de facções, por exemplo, que se adota muito essa questão de território mesmo. Tem um espaço onde determinada facção está ali e está exercendo poder naquele espaço, e se por acaso chegarem outros atores ali, Vai dar eles vai dar conflito, exatamente. Eles vão querer dominar o território. É. Então, não. E daí entra outra questão, não só uma relação de poder com aquele espaço, mas uma relação Conflito. de pertencimento, uma relação de sentimento também com aquele espaço, certo? Certo. Então a gente tem essa questão das terras indígenas, ou dos territórios indígenas, que é uma questão que está ligada que veio lá da Constituição de 1988, tá? A nossa Constituição que está vigente, que estabelece que determinadas áreas de preservação que estabelece determinadas áreas de. Tô vendo o comentário do Davi ali. Estabelece determinadas áreas, tá? De preservação, áreas que são destinadas para os indígenas, certo? E quem faz esse processo é a FUNAI, tá? Só que daí tu tem que ter estudos, tem que ter laudo. Eles fazem todos os estudos para dizer, tá, essa porção de terra pertence a esse determinado grupo, certo? E ele que tem autorização para estar ali e tal. Só que daí é uma questão também que vem muito dessa cultura mais ocidental, dessa tradição mais dos colonizadores, né? Tu dizer que tu é dono de um espaço, de um pedaço de terra, por exemplo. Será que os indígenas têm essa relação de, de dizer assim, de se apropriar daquilo, de dizer que são donos de tal espaço da terra? Muitos deles não têm, pessoal. Muitos deles têm essa relação mais comunitária, que a terra pertence a todos, que é uma coisa. Direitos iguais. É, e mesmo que. Que é de todos, né? Eles não são donos da terra. Comunismo, não. Comunismo é lá do século XVIII, muito tempo depois, lá da Europa, né? A gente tá falando dos indígenas daqui, muito tempo antes.
Hã? Porque eles não são tão mesquinhos assim. Como é que é? Porque a terra pra eles é de todo mundo. É de todo mundo, é? Porque tá todo mundo pode produzir, todo mundo pode consumir da terra, todo mundo tem muitas árvores, tem muita fartura. Então não precisa ninguém dizer, ah, tá, esse pedaço aqui é meu e esse aqui é vocês que se virem com o pedaço de vocês. Não, tudo é de todo mundo, porque eles viviam assim e nunca precisou dessa divisão. Pertence de todos. Nunca precisei de conflito. É? Não, conflitos até existiam, mas não por isso, sabe? Tem Por outros conflitos, motivos. por exemplo, um conflito para com uma coisa mais ritualística, assim, uma coisa de provar valentia, provar bravura, várias coisas assim, uma coisa mais ritual, não essa coisa de tomar uma terra e de tu estabelecer fronteiras. Essa é uma coisa bem que veio com os colonizadores, né? Não é uma coisa que sempre esteve, certo? Eles eram inocentes, eles não sabiam, não tinham treinamento. Uhum. Eu vou compartilhar então com vocês esse vídeo, tá? Estão vendo aí? Uhum. Que é do Ailton Krenak, aquele mesmo que estava no documentário, tá? Eu vou dar play aqui. Vê se... Estão ouvindo? Sim. Pra mim eu travando. Tá meio travando mesmo, não tem problema não. Pra mim tá travando um pouco. Há 30 anos atrás, eu fui visitar um povo que vive na floresta, os Yanomami. Eles viviam isolados do mundo, eles não conheciam ainda a existência global que a gente conhece. Eles imaginavam que eles eram o único povo que vivia no planeta. Talvez existisse um ou outro índio ainda escondido na floresta, mas eles achavam que eles eram o povo da terra. Eles são os filhos de Omam, que é o criador do mundo, o criador da terra. E um amigo meu que estava começando a conversar assim com gente de fora do mundo dele me perguntou: é verdade que tem muita gente lá fora? Muita gente no mundo? Tem muita gente, muito branco? Eu falei com ele: sim, no mundo tem muito, muito, muito branco. Aí ele disse: mas eles são tantos assim? Eu falei: são tantos assim, eles são como as estrelas do céu, são como as formigas da floresta toda. E eles um dia vão chegar aqui. Aí ele falou, ficou assustado e falou comigo assim: mas eles são tantos assim? Eu falei: são. Ele falou: como que eles arrumam alimento para todo mundo? Aí eu falei com ele de todos os artifícios que o mundo usava para se alimentar. Aí depois ele falou: e onde é que eles põem todo o lixo deles? Essas duas perguntas que foram feitas para mim, sobre como que alimenta a humanidade e onde a humanidade joga os seus detritos, para mim foram as duas perguntas mais inteligentes que eu já escutei. Porque essa pergunta a humanidade tinha que se fazer. Como que um povo indígena que sempre viveu na floresta e que não tinha contato, né, com toda essa produção de conhecimento aqui fora, guardava no seu coração o sentimento profundo de que a Terra tem limite. E essa compreensão de que a Terra tem limite, ela orienta aquele povo, por exemplo, com relação à ocupação que eles fazem dos espaços dentro da floresta. Não juntar gente demais no mesmo espaço da floresta, porque adoece
a floresta. Então as pessoas se distribuem de maneira equilibrada dentro da floresta, se deslocam nesses espaços de uma maneira cerimoniosa, reverente. Ninguém sai atropelando a floresta para fazer a sua sobrevivência ali dentro, né? A terra é nossa mãe. É uma expressão poética que qualquer pessoa concorda com ela. Só que tem muita gente alugando a mãe, vendendo a mãe, esquartejando a mãe, tirando uma montanha daqui da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço para botar ela nos containers e despachar elas de navio para consumo em outros mercados. Esse saque da paisagem, esse saque dos recursos da natureza, ele precisa ser equilibrado. O que mais me inspira em insistir com a ideia do ser humano estar envolvido no seu viver aqui na Terra é aquele mandamento que o pensamento indígena diz que nós devemos andar aqui na Terra pisando suavemente, como um pássaro que passa voando no céu e você olha depois, ele não deixa rastro. Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra, ele não é sustentável. Como podemos transformar o lugar onde nós vivemos, né, no caso o Brasil, e o mundo sustentável? Isso é uma pergunta, é como se ela tivesse encaixada uma dentro da outra, né? É aquela ideia de você atuar no local que você vive, sendo capaz de pensar onde você está no mundo, né, no planeta, agir localmente, pensar globalmente. Então, é difícil para a maioria das pessoas conseguir manter essa consciência de que o que nós fazemos aqui no lugar onde nós estamos impacta o resto do planeta onde nós vivemos. Mas a gente precisa caminhar, as novas gerações precisam seguir essa trilha e aprender a fazer esse exercício. Nós não podemos imaginar que a gente vive isolado. Acabou a possibilidade de uma tribo, de uma civilização, de um povo viver isolado. Nós estamos todos irremediavelmente interligados. Então, o envolvimento das comunidades humanas no planeta é uma necessidade urgente, porque só assim nós vamos compartilhar o zelo por essa comum que é o planeta Terra. Ih, tava travando? Deu pra entender um pouco. Era só o vídeo mesmo que tava travando, porque O o áudio áudio, tava o áudio direitinho. tava bom. Era só o vídeo. E aí? O que vocês pensaram sobre esse vídeo? O que dá pra tirar dele, assim? Voltar pra tela normal aqui. Vocês viram que ele fala muito da questão da preservação mesmo, né? Uhum. Então, de não ter esse entendimento de a Terra de pertencer a alguém. Você pode usar do que tá ali, e é isso, né? Eles usam do que tá ali e tentam fazer isso de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira que não vá ter. Que dê pra todo mundo, exatamente. Que dê pra todo mundo. Uhum. Que não fique alguém saindo, ganhando demais ou perdendo.
Uhum. Então é um pouco disso que a gente queria falar mesmo, né? Só daí nosso tempo já tá acabando, tá? Uhum. Só falar aqui dessa questão aqui. Vocês conseguiram responder essa última aí, daquela primeira atividade? Sim. Segundo o plano. Que houve muito essa utilização da questão de doenças, né? Os colonizadores trouxeram diversas doenças que acabaram exterminando a população indígena, Pois é, em algum pelo fato sentido. de eles serem de outro país. E eles não terem tido contato com essas doenças e não terem os anticorpos também, né? Pois é. Então, boa parte da população indígena foi dizimada por conta dessa questão, certo? É mais. Hoje a gente mais vai. A proposta é mais dar essa retomada mesmo do que aprofundar em outras coisas, tá? Aprofundar mais nessa questão, certo? E alguém quer falar alguma coisa? Eu. Pode Não. falar. Eu queria tirar uma dúvida. As aulas vão seguir em PDF ou o senhor vai passar elas pra gente poder copiar nos cadernos? Ou isso está sendo visto ainda? Não, eu posso passar para vocês, mas eu não Eu, sei até que ponto vai ser benéfico, assim, tanta coisa, sabe? Tanto material. Uhum. eu copio Ô, e eu ô, Sui, Oi, pode falar, Luiz. pode me mandar o texto que tu falou? Sim, mando sim. Tá. Tá, então eu vou encerrar. A aula de matemática vai ser em outra sala, tá? Daí para dar tempo de o Professor, professor calma aí, abrir a calma aí. sala. Tem uma Pode falar. Beleza. Fala aí, Iago. Pode falar. O que que foi? Ué? Tá, pessoal, então vamos nos despedir, então. Daí precisa que vocês saiam para a professora poder criar outra sala e eu conseguir criar uma Beleza. outra também para a turma do sexto, certo? Beleza. Então até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Já, professor. Tchau. Até mais.